Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui à MF3 Escola de Filosofia. Hoje eu tenho uma convidada aqui, que é a Lívia. Seja bem-vinda, Lívia. Muito obrigada, é um prazer poder estar falando de Kimbanda aqui com vocês. Pois bem, essa série de entrevistas, elas estão contextualizadas a partir da ciência das religiões, como um campo científico que investiga os fenômenos religiosos e filosofias de vida. O meu objetivo principal é dar a conhecer um pouco dessa tradição afro-brasileira da Quimbanda. Eu trabalho com uma hipótese, ciência gosta de hipótese, que é uma ideia geral na qual este fenômeno específico da Quimbanda não ocupa um lugar, um horizonte de sentido valorativo na nossa cultura brasileira. Esta minha hipótese, que vai então fechar toda esta série de entrevistas, se situa a partir do pensamento de Pierre Bourdieu, este teórico que diz que haveria três tipos de sacerdotes ou de figuras religiosas, e a partir dos quais se organizam tradições religiosas. Nós teríamos a sacerdotal, que ocupa um lugar central, e na outra ponta, portanto, à margem, as tradições a partir da figura do mago, do feiticeiro, e que ocuparia socialmente esse lugar à margem. Eu espero, com este tipo de contribuição, fornecer elementos informativos básicos para professores e professoras da componente curricular ensino religioso, como um material aí didático de referência. Pois bem, eu passo já a primeira pergunta, Lívia, que é como que você, chegou até esta tradição religiosa. Antes de mais nada, agradecer por concordar em fazer essa conversa. E qual foi a sua trajetória até se transformar em uma líder da Quimbanda? Bom, minha história começou... minha história começou assim, eu sempre me interessei, sempre fui desde criança frequentadora já da Umbanda, né? Meus pais já me colocaram dentro da Umbanda durante um bom tempo, e desde muito cedo, desde os 5 anos, eu já sou batizada na Umbanda, né? E na minha família sempre houve uma certa espiritualidade. Passar do tempo, eu conheci o candomblé, né, através da minha esposa, né, logo que eu a conheci, eu conheci o candomblé, me maravilhei, fiquei maravilhada com aquela beleza, a cultura e tudo que existe mais bonito do candomblé, e acabei fazendo iniciação na qual eu fiz todas as obrigações, abri terreiro, né? Toquei durante muito tempo o candomblé, pratiquei o candomblé durante muito tempo, fui percebendo que depois do candomblé faltava algo mais, aí eu encontrei uma senhora, né, já falecida, na primeira atacada do Covid, ela infelizmente faleceu, e que lá eu vim fazer a minha iniciação em Quimbanda, e eu sou praticante de Quimbanda eu tenho 24 anos de candomblé, sou praticante de Quimbanda muito paralelo, quase no mesmo período, há 22 anos, né? Mas a casa já existe, ela existe há 7 anos, aberta mesmo, né? Tocando Quimbanda. E aí eu achei o mundo maravilhoso e fui adentrando essa religiosidade, passando pela Umbanda, depois pelo Candomblé, até chegar aqui em Quimbanda. Interessante. A Quimbanda frequentemente mal compreendida. Poderia, de modo breve, poderia nos explicar as principais crenças dessa religião? Nós de Quimbanda, infelizmente, somos mal compreendidos justamente por essa questão
da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, que demonizou tudo aquilo que não era Jesus, né, que não era deles, né? Então, houve essa discriminação, não só dentro da Quimbanda, mas o Candomblé passou por isso, a Umbanda também passou por isso, e isso nos prejudica muito nessa questão, né? A Quimbanda é muito mal compreendida devido a essa demonização que existe dos cultos afro-brasileiros. E a nossa crença, a gente acredita nos ancestrais. A gente acredita que quem não escuta mais velho cai em buraco, né? Esses ancestrais vieram ao mundo, eles passaram por aqui, eles adquiriram conhecimento, eles sabem o caminho, a torta e a direita da gente. E a gente cultua esses ancestrais para que nós nos alimentamos dessas informações, para que nossa vida seja melhor, né? Acreditamos que uma árvore sem suas raízes, ela não para de pé. Então, nós cultuamos os nossos ancestrais, os nossos antepassados, e acreditamos que cultuar os nossos ancestrais nos garante uma vida de sabedoria e uma vida melhor, uma vida plena. Interessante, entendo. E quanto à moralidade? Pensando aqui na minha perspectiva da ciência das religiões, como a Quimbanda aborda as questões morais, éticas e morais? Então, a Quimbanda, ela é amoral, né? A Quimbanda, ela, no geral, a Quimbanda, ela foi feita para entender o ser humano, para lidar com o ser humano. E o ser humano tem defeitos, o ser humano tem qualidades, o ser humano tem fraquezas, o ser humano tem seus problemas, né? Com exceção de criminoso, né? A gente não compactua com coisas erradas, tá? Ao contrário do que muita gente pensa, a gente não pactua com coisa errada, né? A Quimbanda, ela não julga, a gente não julga ninguém, a gente não tem esse valor moral, porque na África, essa questão moral, quem deu o tom da questão moral foi a Igreja Católica, né? Isso foi uma visão meio que europeia da coisa. Na África, a questão moral tinha um outro sentido, né? Então, nós de Quimbanda, nós não criticamos, apenas a gente cuida das pessoas. Como a Quimbanda é um hospital, né? Porque a palavra Quimbanda significa curandeiro. Curandeiro. Então, uma casa de Quimbanda seria equivalente a um hospital. Será que a gente vai deixar de atender uma pessoa num hospital, seja lá qual ela for, qual problema for, por uma questão ética, moral? Então, nós acreditamos que a Quimbanda é uma casa aberta a todos. Então, a gente não vê essa questão de moral e vê essa questão do socorro às pessoas, como se fosse um hospital. A gente não tem esse julgamento. E quanto à organização? Como que a Quimbanda se organiza? A gente pode falar de uma casa. Essa é uma primeira questão, você explicar para nós. A segunda é como que funciona os rituais, a operacionalização religiosa, por assim dizer, da Quimbanda. A questão de hierarquia, como funcionam os seus elementos, né? Os componentes lá. Bom, primeiro, nós temos uma sacerdotisa, enquanto luciferiano, que é o meu caso, né, que a minha Quimbanda é luciferiana, então nós denominamos sacerdotisa. No caso de algumas quimbandas mais tribais, mais Congo, Angola, a gente tem o Tata Quimbanda, né, que é o homem líder da casa de Quimbanda, e a Mameto, tá, que é a mulher líder religiosa de uma casa de Quimbanda.
e depois vêm os seus outros, as outras pessoas. A hierarquia é muito simples. Diferente do Candomblé, que é uma complexidade muito grande de postos e hierarquia. Tem a sacerdotisa e o povo. É bem isso, né? Uhum. Tem as pessoas que tocam, né? Os homens tocam os atabaques, uma conta da parte rítmica, né? De evocação, e a sacerdotisa conduz tudo, e a gente, dessa forma, consegue prestar um bom culto aos ancestrais. Agora, no que tange a culto, como é o culto, né? Aí é uma coisa um pouco mais complexa. O culto, ele vem no sentido de evocação, né? Aliás, de invocação dessas entidades. O culto se dá através de cânticos, de comida, sacrifícios, de rezas, de música, né? E incorporação, né? Basicamente, o culto é isso, né? Para dar uma pincelada bem por cima. Sim, sim. E enquanto dias ou datas, ou mesmo a ideia de um calendário, como é que é o calendário da Quimbanda durante um ano? Por exemplo, nós temos as festas, né? As festividades. Por exemplo, tem festa do Exu da Casa, né? Do Exu líder da casa, festa da Pombagira, líder da casa, né? Nós temos algumas festividades, isso varia de casa para casa, isso não é uma regra para todas as casas. O calendário ele varia muito de casa para casa. Por exemplo, na minha casa eu tenho festa de ciganos, tenho festa dos ciganos, tenho festa das almas, né? Festa do Exu, da Pombogira, ou senão nós fazemos as festas dos Exus, dos filhos, das pessoas que vão tomando as suas obrigações e vão dando as suas festas, enfim. Por exemplo, Sexta-feira da Paixão agora, né? A gente, nós vamos a gira todo sábado. E Sexta-feira da Paixão a gente trabalha, porque Sexta-feira da Paixão é uma data para nós importante, como nós somos oposição a muita coisa, na Sexta-feira da Paixão a gente faz um culto para um pouco da oposição católica, para essa questão da oposição católica, e nesse dia a gente faz um culto para isso, para exteriorizar essa oposição que nós temos com o catolicismo. Como diz, né? Na Quimbanda, Exu é o diabo brasileiro, e é verdade mesmo. Muito obrigado por compartilhar seus conhecimentos, não só comigo, mas com aqueles que irão assistir esta entrevista. Eu te agradeço, Lívia, por esta atenção. Eu te pergunto se você tem algo mais a dizer em termos de uma palavra final, alguma ideia que, de repente, eu não contemplei nas perguntas, que você agora pode falar sobre isso. Dizer que a Quimbanda, infelizmente, ela é mal vista, né? Mal vista em muitos lugares, mas peço a todos que acompanharam essa entrevista que olhem, né, pelo lado do curandeirismo, olhem pelo lado, nós somos curandeiros, nós curamos a alma das pessoas, curamos a espiritualidade da pessoa. O nosso intuito aqui é cuidar das pessoas, cuidar do seu mundo espiritual. Se tem um estudo que eu já conversei muito com médicos sobre isso, que 90% das doenças das pessoas vêm da alma, vem da sua parte psicológica, psiquiátrica, e isso acaba se refletindo no corpo e acaba gerando doenças. A Quimbanda está aqui para cuidar dessas pessoas, dessas doenças, né?
e que estudem. O esclarecimento, a pesquisa é muito importante, porque ela nos tira da ignorância, né? E que vocês vão acabar percebendo e vendo que a Quimbanda nada mais é que o culto à cura, seja ela física, seja ela financeira, emocional, profissional. Existem vários tipos de doença, nós acreditamos no ser humano. Então, a pesquisa é extremamente importante e fico feliz de estar aqui podendo colaborar de um pedacinho com isso. Eu lembro que também em nossas conversas fora aqui da gravação, você comentou sobre uma experiência religiosa de resistência. Eu acabei não perguntando sobre isso e desta vez não apareceu. Que a Quimbanda também é uma expressão religiosa que é uma marca de uma resistência contra um processo histórico de opressão de comunidades, de pessoas. Se tem algo mais a agregar sobre isso, fica à vontade também para falar, porque eu achei pertinente aqui. Existe um quimbandeiro muito legal que sugiro que você procure, chama-se Danilo Copini, é um cara fantástico dentro da Quimbanda, muito mais velho que eu, e ele diz assim, eu concordo plenamente com ele, que a Quimbanda nasceu a partir do momento que o português branco chegou e deu o primeiro tiro na cara do índio, né? Quando o nosso Brasil estava sendo invadido. Eu ainda tenho que mandar, desculpe, meu filho para a escola, para ensinar nas escolas que o Brasil foi descoberto por Portugal, né? Coisa que é uma coisa que não é verdade. Aqui já existia as suas, né, na sua terra já existia o povo indígena. Então, esses povos que foram trazidos para cá, por exemplo, o povo ibérico, né? O povo ibérico, a magia ibérica com a magia africana, com o povo africano, com a magia indígena, essas pessoas que aqui foram se aglutinando, esses espíritos também foram se aglutinando, e um foi aprendendo com o outro, e daquela opressão, né, escravagista, daquela opressão totalmente desonesta com os índios, isso foi criando uma corrente, isso foi criando uma egrégora, e isso foi criando resistência. Então, a Quimbanda, ela é um ato de resistência. Quimbanda é resistência. Quimbanda é resistência contra tudo aquilo que é opressão, né? Por isso que a Quimbanda ela é muito mal vista, porque não tem quimbandeiro. A elite não está dentro da Quimbanda, né? Quem está dentro da Quimbanda é pobre. Quem está dentro da Quimbanda é o que sente dor, o que não pode frequentar um hospital de luxo. Quem está dentro da Quimbanda, como diz o nosso grande Zeca Pagodinho, e é verdade, médico de pobre é macumbeiro. E Quimbanda é isso. Ela está onde o pobre está. Então, ela acabou virando resistência, sabe? Resistência contra o governo, resistência contra as injustiças, a injustiça social que existe hoje no nosso país. Então, a Quimbanda acabou, desde o descobrimento para cá, criando resistência. Então, nós resistimos a todo tipo de opressão que possa aparecer em nossos caminhos. Enfim, finalizamos aqui. Mais uma vez, Lívia, eu te agradeço essa dedicação. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima, querido. Beijo.